está na sua terra. Já está na sua terra. Forte para o Rei da Glória, aleluia. Mais forte, aleluia, mais forte. Glorifica Jesus de Nazaré, mais forte. Glórias e glórias e glórias ao Rei dos Reis. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Já estamos atrasados, sabe? A terra está agitada. Diga amém. A terra está agitada. O mundo está em alvoroço. E eu vou explicar porquê. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse 18, começando no versículo 1. Ajudem aí. O último livro da Bíblia. Todos podem achá-lo rapidamente. Apocalipse 18, 1. Caiu a grande Babilônia. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Mais forte. Eu disse, venha ouvir a mensagem muito quente. Diga amém. A grande Babilônia caiu. A meretriz, a prostituta das nações, a mãe de todas as prostituições, que corrompeu com a extrema corrupção o mundo dos nossos dias. Diga amém. Alguém vai dizer que a corrupção sempre existiu no mundo. Sim, é verdade, eu concordo contigo. Mas a extrema corrupção dos nossos dias não se pode comparar com nenhuma delas. Pois depois da queda de Adão, a corrupção entrou no mundo e vai aumentando cada dia, cada ano, cada década, cada século, cada milênio. Diga amém. Desde o dia que os filhos de Israel foram levados para a Babilônia, teria começado uma nova fase do reinado de Satanás na terra. Diga aleluia. Moisés falou, sabe o que eles estão a dizer? Esse homem manda abrir a Bíblia, nem a ler a Bíblia. É assim que ele diz que é homem de Deus. Procura na tua Bíblia se o que eu estou a falar não está lá. Diga amém. Diga aleluia. Eu disse que Moisés no deserto falou aos filhos de Israel: vocês vão entrar na terra que Deus prometeu aos vossos pais, só que vocês vão se corromper. Vocês vão deixar o Senhor, e assim vocês não vão voltar outra vez no Egito, não. Sereis escravos das nações do Oriente. Não voltarão aqui onde vocês estão a sair. Irão para o Oriente, onde vocês sereis escravizados por causa dos vossos pecados. E muitos anos depois vieram os reis do Oriente e levaram Israel. Diga amém. Diga glória a Deus. E foram arrastados para o Oriente. Nabucodonosor levou todos os judeus, mas antes de Nabucodonosor, o rei da Síria terá levado as 10 tribos. Diga amém. 70 anos depois, os filhos de Israel voltaram e se cumpriu a profecia de Jeremias. Jeremias diz 70 sábados. Cada sábado representava glória a Jesus Cristo. Um ano. 70 anos vocês vão ficar no exílio. Edifiquem casas, constroem cidades, ou então
casas para vocês habitarem, fazem casar os vossos filhos. Plantem vinhas, porque o cativeiro será para muito tempo. Porquanto falsos profetas se levantaram no meio dos filhos de Israel, dizendo que somente 2 anos, ou então o cativeiro seria de 2. E a palavra de Jeremias prevaleceu. E veio Ciro, o rei que reinava, não sobre Babilônia, mas sobre o rei dos Médias, porquanto Babilônia já teria caído, e deu lugar aos persas e aos reis da Média. E Ciro disse: voltem, vão edificar a cidade, levantem o templo para o vosso Deus, vão adorar o vosso Deus, não se esqueçam de mim, intercedam por mim e pela minha família. Diga amém. E a palavra de Deus se cumpriu, e eles voltaram e edificaram a cidade, levantaram os muros, levantaram o altar. Você crê? Diga amém. Muitos anos depois vieram os romanos, escravizaram a terra. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, alguns anos depois, os romanos voltaram para a terra dele, mas arrastando consigo todos os judeus. Diga amém. Destruíram a cidade, derribaram o templo. Cumpriu-se a palavra de Jesus: não vai ficar pedra em cima de outra pedra. Quando perguntaram a Jesus: o que é que tu dizes desse grande edifício, da grande cidade? E Jesus disse: não vede esse grande edifício, pois nenhuma casa vai ficar de pé, nenhum bloco vai ficar em cima de outro bloco, nenhuma pedra vai ficar em cima de outra pedra. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Diga amém. E assim aconteceu. Os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, arrastaram todos os judeus para Roma, para o ocidente, aonde eles peregrinaram até voltarem depois. Glória a Jesus Cristo, que vieram, estabeleceram, então proclamaram a independência. Já no tempo, sabe de quem? Dos americanos e ingleses. Diga amém. É forte para o Rei da Glória. Eu estou a contar para essa história, vou chegar na minha mensagem. E o profeta falou do regresso dos filhos de Israel. E diz assim: eles voltaram para a terra, mas não voltaram para quem? Para Deus. Eles voltaram para a terra. Através das Nações Unidas foi criada a nação israelita, a nova Palestina. E eles entraram e impuseram, expulsaram os árabes que estavam no território deles. E até hoje o conflito é visível. Mas até hoje eles continuam longe de Deus, porquanto eles haviam matado o Filho de Deus, negaram o Filho de Deus e foram amaldiçoados, e continuariam debaixo do pecado até que viesse o tempo em que eles reconhecessem. Quem sabe? Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. E o mesmo Jesus diz: e não me vereis mais. Posso ouvir palmas para o Filho de Deus? Mais forte. Glorifica Jesus, aleluia. Glorifica Jesus. Mas antes do Império Romano ser destruído, aconteceu alguma coisa na terra. Quando eles arrastaram os judeus, também a igreja foi arrastada. Foram arrastados os apóstolos para o exílio. Só que a igreja não estava somente no território da Roma, mas sim em todo o reino da Roma, como em outras nações que a Roma escravizava. E nós vimos as 7 igrejas que Paulo fundou lá na Ásia. Amém? Diga glória a Deus. No território hoje que se chama Turquia. Aleluia. E eles foram para o exílio. A igreja também foi para o exílio. Jerusalém foi deixada aos escombros. Mas antes dos romanos entregarem o domínio, alguma coisa tinha acontecido. Eles possuíram a igreja. A igreja teria se corrompido. A igreja perdeu o reino. A igreja foi vencida. Os romanos, o Império Romano tomou o controle da igreja. E houve a mescalação. Mescalação significa a junção entre a igreja
e os reis da terra, que eram os romanos. E quando existe essa unidade entre os reis desse mundo e a igreja, então o que acontece? A cabeça da igreja deixa de ser Cristo e se torna quem? Os reis da terra. Por que Jesus Cristo é a cabeça da igreja? Porque Ele é o rei. Diga amém. O dono, o Senhor da igreja. Agora, essa sociedade, essa unidade, essa simbiose, essa união entre os reis da terra e a igreja faz com que Cristo não seja o cabeça da igreja, mas sim os reinos desse mundo, os reis que reinam sobre a autoridade de Satanás. Então o diabo se torna o cabeça dessa igreja corrompida, que o diabo tem os seus reis na terra, que governa sobre a sua autoridade. Então é uma igreja que se prostituiu, porque antes seu noivo era Cristo, o seu cabeça. João falou disso, e quando falaram a João, tu és o Cristo, ele disse, eu não sou Cristo. E disse mais, aquele que tem a esposa é o esposo. Eu somente sou amigo do aleluia do esposo. Sim, eu sirvo e ouço a voz do esposo, meu amigo, me alegro com a sua voz. Não sou eu o marido. Ele estava a dizer, o esposo é Jesus, não sou eu. Agora veja, essa igreja cujo noivo, o esposo é Jesus, agora tem um outro esposo, uma mulher que abandona o seu marido e vai se juntar com um outro homem. Qual é o nome que ele se chama? Adúltera, prostituta, fornicadora. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Pois Paulo diz, enquanto uma mulher que casou, seu marido estiver em vida, quando ele for de outra pessoa, cometeu o quê? Está debaixo do quê? Do adultério. Então a igreja de Jesus Cristo teria adulterado, porquanto Jesus deixou de ser o cabeça, o noivo, o esposo da igreja, mas sim Satanás, através dos reis da terra, começando ontem através dos reis da Babilônia, ou então da Roma. E assim a Roma possui a igreja. Naquele primeiro ano, o rei era rei e também o líder da igreja. Diga amém. E aqueles que ainda tinham a sensibilidade da verdade, aqueles irmãos que ainda guardavam a verdade, foram perseguidos até exaustão. Eles não aceitaram o domínio da Roma e assim foram mortos, foram perseguidos. Muitos deles fugiram nas matas, nas catatumbas, se esconderam. A Roma os perseguiu até exterminar a última estrela que brilhava na terra. E quando a última estrela foi apagada, então entrou a negrura, a escuridão densa. Mais de 1000 anos a igreja se corrompeu. Há mais de 1000 anos que a igreja deixou de ser igreja de Jesus e se tornou a prostituta, a meretriz. Diga amém. A mãe de todas as prostituições. Só que mais tarde ele começou a gerar seus filhos e gerou o protestantismo. Não sei como é que se diz, protestantismo, é assim, né? Gerou a igreja protestante, e a protestante vai gerando suas filhas, igreja não sei quem, igreja metodista, igreja não sei quem, igreja, e todas essas igrejas que vieram, aleluia, da primeira filha, que é Martinho Lutero. Esses todos são desviadas, corruptas, e vais encontrar na Bíblia, eles se chamam também as prostitutas filhas. Tem a prostituta mãe e tem as prostitutas filhas. O que acontece? Prostituição. Sim, eles em vez de adorar o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, eles adoram o verdadeiro Deus na carne e aonde? E na mentira. Diga amém. Não, calma aí. Vamos lá. A mãe adora os falsos deuses abertamente. Diga amém. A mãe ensinou o povo a adorar muitos deuses, os santos, abertamente. Porquanto seu marido lhe ajudou, cegou o entendimento das pessoas. Mesmo ouvindo, não quer? Não compreendam. Mesmo vendo, não percebam. Será que o povo que se prostra diante de uma imagem para adorar a Maria, para adorar não sei quem, ainda não entenderam que isso é pecado? Sim, por causa da cegueira, mesmo vendo, não perceberam. Por causa da cegueira, como disse Jesus, o príncipe deste mundo cegou o vosso entendimento. Mesmo ouvindo, não compreendam, e mesmo vendo, não percebam. E assim o povo foi enganado. E agora as suas filhas que foram geradas mais tarde, o que acontece? Eles adoram exclusivamente a Jesus.
Não tem outros deuses senão Jesus. Mas também eles adoram Jesus na mentira e na carne. Diga-me, veja só a adoração do templo. Naquele dia que Jesus cruzou uma mulher na fonte das águas, e a mulher discutia a Bíblia, a religiosidade com Jesus. Vós judeus dizeis que no templo onde tem a verdadeira adoração, e nós adoramos nos montes. Sim, nós samaritanos, quem são os verdadeiros? Quem são os que têm a verdadeira adoração? Jesus disse, nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Chegou a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em quem? Em espírito e em verdade. Então nem todos que dizem Jesus, Jesus, têm adorado Jesus em espírito e em verdade. E o que é isso, não adorar Jesus em espírito e em verdade? Se você não conhece Jesus, você não pode adorá-lo em verdade, nem tampouco em espírito. A um Jesus desconhecido, você vai adorá-lo na mentira e na carne. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E quem são os que conhecem a Jesus? Sabe quem são os que conhecem Jesus? Aqueles que amam a Jesus. Quem ama Jesus, esse conhece Jesus. Diga-me, não é aquele que conhece o nome de Jesus, que guarda a palavra de Jesus, que ama Jesus, este que conhece Jesus. E quem conhece Jesus porque ele ama, então sua adoração é verdadeira, porque ele foi liberto da corrupção do pecado, porque ele conheceu, não somente conheceu, compreendeu os intentos de Cristo e tem a mente de Cristo, e assim conhecendo a verdade libertou ele. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições da terra. Diga glória a Deus. Nem mesmo com a destruição. Veja só, quando o Império Romano foi destruído, o Império Romano foi substituído, o que aconteceu? O Império Romano se escondeu na sua esposa. Amém. O Império Romano se esconde diante da lua. O sol desapareceu. O sol viajou, foi para outras nações. Sol do inferno, não é sol da justiça. Diga amém. O sol representa os reis, e a mulher, que a lua representa a prostituta, se for lua da parte do diabo. Assim como da parte do diabo tem estrelas, tem lua e tem o sol, na parte de Deus também tem estrelas, tem lua e tem sol. As estrelas da parte de Deus são os filhos de Deus, como disse Paulo, para nós, os filhos de Deus, resplandecermos como astros aonde? No firmamento. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Rei Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas calma aí. Sabe como é que se chama a seleção do quem? De futebol e a própria nação do Ghana? Chama-se o quê? Black Star. Que significa que? Estrela negra. Então existem estrelas brilhantes e estrelas negras. Quem são as estrelas negras no mundo? Os filhos do maligno. E quem são as estrelas brilhantes? Os filhos de Deus, que receberam a luz do sol da justiça. Sabe quem é o sol da justiça? O esposo Jacó. E quem é Raquel? A igreja. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o Rei da glória. Bem forte. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Hosana ao filho de Davi. Ouvistes? Houve uma inversão. A Raquel se tornou prostituta, se desviou, e Cristo foi amputado no corpo, e no lugar da cabeça que se chama Cristo, colocaram Satanás como cabeça da igreja corrompida, prostituta. E esta prostituição, essa fornicação no leito imaculado gerou os filhos dela no mundo, as religiões satânicas. Aleluia! Estou a explicar taxativamente. Eu disse que a Roma, sim, o reino da Roma, eles perderam o sol, mas porém ficaram com a lua. Disseram, não, vocês nos tiraram o sol, vamos ficar com a lua. Então se esconderam dentro da igreja prostituta mãe. E assim, aleluia, a Roma está diante da prostituta, escondido lá.
e os amantes dele, todos os maridos da terra, sabendo que ela foi estabelecida por Satanás como a mulher que era de Cristo e virou a mulher dele, então todos começaram a lhe honrar, todos lhe deram benefício, todos lhe protegeram, todos começaram a lhe amar, se prostituindo, e ela com as suas seduções e mentiras enganou todos os habitantes da terra, quer pequenos como grandes, reis, servos, todos foram, aleluia, envenenados com o veneno da sua prostituição, que é as falsas doutrinas, a religiosidade, a idolatria e toda a mentira que ele colocou no mundo. E todos caíram nessa mentira. Suas filhas tentaram se separar da mãe, mas não conseguiram se separar, porque o filho da serpente é quem? E o filho de peixe? O nascido da carne é? E o nascido do espírito? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Bendito seja o Rei, o Rei, o Rei, o Rei. Lê comigo. Está uma vez no lugar, disse que eu não leio a Bíblia. E depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. O que acabei de falar aqui, vou repetir: e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores, ou então comerciantes da terra, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar-lhe como ela vos deu, tem dado, retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que ele vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como uma rainha. Ouviu? Rainha, mulher do quem? Do rei. E não sou viúva, e não verei o pranto. Estava a dizer: não sou viúva não, pode ir embora ao Cristo, já tem meu novo marido. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Caiu, caiu a grande Babilônia. Diga amém. Quantos anos passaram desde que, aleluia, a igreja foi vencida? Mais de 1000 anos, mais de 1 milênio, quase 2 milênios, poucos anos depois da igreja primitiva, aleluia, receberam o avivamento, então foi criada, e depois o exílio. Poucos anos depois a igreja se corrompeu, deixou de ser a igreja de Jesus, e assim se tornou a prostituta, que vai gerando todo o lixo na terra. Preste bem atenção. Esses anos foram anos de escuridão. Tudo que tentou fazer justiça era pior do que o espinheiro. Tudo que tentou levar sério a verdade era perseguido até exaustão. Tudo que tentou contrariar, eles eram mortos com sucesso. Mas tudo, seus maridos cooperaram, seus amantes ajudaram ela, e assim corromperam o mundo todo com todas as suas delícias, com todo o seu engano, com todo o seu veneno, com todas as suas mentiras, e todos se embebedaram do seu vinho, o vinho da morte, o veneno das áspides. Todos ficaram embriagados, reis, pequenos, grandes, todos. E agora, o que é que nós estamos a ver agora? Estamos a viver os dias da libertação da criação. Estamos a viver os dias da libertação da criação. Nenhum homem seria capaz para enfrentar essa fortaleza. Nenhum homem seria capaz para enfrentar a prostituta de Satanás. Nenhum homem poderia enfrentá-la e vencê-la. Você sabe muito bem que não se pode estabelecer um reino sem primeiro destruir o reino que sobrevive ou que está no poder. Não se pode reinar num território sem primeiro maniatar o que domina naquele território. Pois Jesus disse: ninguém poderá entrar na casa do valente para poder repartir seu despojo se primeiro não vencer o valente. Enquanto o valente
está armado, ele tem em segurança tudo o que ele possui, mas sobrevindo um maior que este valente, então vai amarrá-lo e vai tirar a sua armadura e vai repartir o seu despojo. E agora, quem entre vocês foi mais que o valente do inferno? Quem entre vocês foi mais que as prostitutas filhas? Quem entre vocês foi mais do que a prostituta mãe? E quem entre vocês será mais ou foi entre os amantes da prostituta e os pais das filhas da prostituição? Quem tinha que descer alguém do céu para vir vos ajudar, para vir chocar com essa fortaleza, para destruir esse reino milenário? E assim Elias desce no vosso tempo para destruir, aleluia, quer suas filhas e quer a mãe, e também perseguir os seus maridos e degolar todos eles, e assim libertar a criação da escuridão, das trevas, da escravidão do pecado. Já começou a grande batalha e a grande prostituta caiu. Isso que vocês estão a ver que está acontecendo na Roma é a ruína da grande prostituta. Ela caiu a grande prostituta. Como você diz que caiu, se sempre existiram? Quantos deles morreram? Sim, eu quero vos dizer que todos que morreram antes desse aqui não morreram com a destruição do reino. Este aqui é que morre com a destruição da lua, com a destruição do reino. Diga-me! Glória a Deus! Preste atenção. 2 morreram na guerra. Diga amém. Só 2. Antes desses 2 que morreram, não havia guerra. No ano que começou a guerra, morreu aquele que não morreu na guerra. 2004 começou as batalhas da libertação da humanidade. Não de Angola. Angola podem se alegrar que vocês já estão libertos. 36 milhões de angolanos foram resgatados das mãos do valente de Angola. Bem forte para o Rei da Glória. Aleluia. É questão de tempo. E eu vou vos mostrar que eu sou o vosso líder, querendo ou não. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu vou vos mostrar a terra. Eu vou vos mostrar. Dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho enfrentei todos eles. Um homem contra os bilhões, não é milhões. Como é que é? Um homem que luta contra os milhões e está de pé e ninguém pode enfrentá-lo. Sabe por quê? Porque o céu disse: não toque no meu ungido, não maltrate o meu profeta. Diga aleluia. Amém. Essa é a libertação da nação angolana. Diga amém. 2004 começou a guerra da libertação do mundo. Um ano depois morreu o primeiro Papa. Não da guerra, fora da guerra. E subiu o Papa da guerra. Aleluia. E essa guerra está dividida em 3 partes: filhas, mãe, maridos. Bem forte para o Rei da Glória. Em 2022, quando os evangélicos de Angola começaram a se reunir, começaram a fomentar, foram até o palácio, convenceram o presidente de Angola para fechar essa igreja, para me assassinarem, tinha terminado a guerra contra as suas filhas. Foi a derrota visível. Veja só, um derrotado está aí pedir a cabeça de João Batista. E eu não sou João Batista daquele tempo de Herodes, que sua cabeça foi entregue num prato por uma prostituta filha que dançou. Viu a história que aconteceu em Israel? Hoje se acontece no espírito. Ontem foi no físico, hoje no espírito. Quando a Herodias, vocês conhecem a Herodias, não é? A mãe daquela menina que foi dançar aí. Não sei se ele dançou tão, se samba, se bungula, se kizomba, mas uma dança que agradou quem? O seu padrasto. Não somente era padrasto, e também que é seu tio, irmão do seu pai. E a prostituta viu, tinha se separado com o marido e já estava a cobiçar o quem? O seu cunhado. Diga-me. E ela se chama filha de Herodias. São essas filhas todas que vieram, aleluia, das igrejas evangélicas corrompidas, corruptas, do Lutero. Diga-me. E a Herodias, a mãe, a mulher de Herodes, do rei, é quem? A grande prostituta, a grande Babilônia do ocidente, da Roma. Diga aleluia.
Bem forte para o Rei da Glória. Eu disse, eu não sou João para valer preço de uma dança. E eles foram dançar. Fizeram, está vendo como as mulheres quando estão a dançar mostrarem os corpos, a gingarem diante dos homens. Receberei coroa. E eles foram giraram ao Herodes e disseram: tem um homem que tem um discurso duro, tem um homem que suas palavras são muito ofensivas, tem um homem que afronta tudo. Ó presidente, você não sabe que tem alguém na terra que é um extremista e é perigo para a segurança do país? Eles estavam a pensar que Herodes não conhecia a minha estadia. Eu creio que eles falou: seus boelos, só agora que vocês estão a ver. Há muito tempo que eu ando na guerra com homem. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Herodes falou: vocês atrasaram muito. Giraram. Sabe o que eles falou? Paciência. E voltaram e confiaram e pensaram que daqui a pouco foram anunciar já na sua sinagoga. Daqui a pouco parece que ele vai morrer. Daqui a pouco vão fechar a igreja dele. Daqui a pouco. E todos começaram a vos afrontar. Daqui a pouco. Sabe quantos anos passaram? 3 anos. E nesses 3 anos eu estava a lutar com a mãe deles. E eles à espera da minha derrota e eu a lutar com a prostituta mãe. E a derrota da prostituta mãe deu lugar à morte do segundo Papa. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu derrotei as filhas, morreu primeiro. Não, vocês não estão entendendo. Quando eu derrotei as filhas, morreu o primeiro. Para mesmo aí, rapaz. Fica mesmo aí. Fica aí. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Fica mesmo aí naquela coluna. Deixa eu falar. Eu estou em festa. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Como estás em festa? Sim, uma grande vitória aconteceu no mundo do Espírito. Não somente 36 milhões de angolanos foram libertos. Eu destornei a prostituta de muitos anos. Caiu Babilônia. Aquele que vos envenenou, que matou os santos, destruiu os santos, perseguiu os santos, assim enganou a terra toda com suas delícias. Eu disse caiu. Então eu estou em festa, mas eu sei que ainda tem guerra. Levantai-vos e andai, porque não tereis descanso aqui por causa da corrupção que destrói grandemente. Eu tenho 4 dias para marchar em direção aos seus amantes e eu vou derribar todos eles, e a igreja de Jesus vai se estabelecer até nos confins da terra. Ô terra! Aleluia! Ouviram? Tombou a mulher, tombou a Raquel do inferno. Agora falta o Jacó do inferno. Tombaram as 11 estrelas do inferno primeiro, e depois a mãe deles. Agora o pai deles. Diga aleluia. Custe. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte, aleluia. Mais forte para Yahweh, mais forte. Jesus. Ouvistes? É isso que vocês estão a ver. Essa fortaleza caiu. E todos os reis estão a chorar. E todos os povos da terra estão a chorar. Não estão a chorar o homem que morreu, estão a chorar a fortaleza que caiu. Diga-me. E vocês vão ver, muitos povos vão acordar da sua sonolência espiritual, quer no meio das filhas, quer no meio das mães. Preparem-se, porque multidões e multidões vão conhecer a verdade, porquanto as cadeias foram quebradas, e uma voz vai soar do céu: saí, ó prisioneiros de Sião. E todos vão sair, assim como houve êxodo no Egito e na Babilônia, e também no Ocidente, assim espiritualmente muitos prisioneiros vão ser libertos do seu cativeiro, pois o Senhor me ungiu para libertar os cativos. O Senhor me ungiu para pôr em liberdade os prisioneiros. Eu vou trazer luz àqueles que estão em trevas, e você que já tem luz, permaneça na luz, porque os dias são maus. Diga aleluia. Diga aleluia. Caiu a grande Babilônia. O que você quer dizer com isso? Vai acabar com esse sistema? Não. Eu tive uma visão de Deus. Posso contar a minha visão? Posso contar?
Em 2017 eu vi os dias de hoje. Eu já estava um ano de jejum, um ano sem comer, e fiz um desafio. Estava lá o Rufino Tom, esse rapaz também estava, e o Panso, e fomos começar da além do Catete para marchar 50 quilômetros. Um homem que estava a caminho de um ano sem comer. Eu disse, eu gosto do desafio. Diga aleluia. Começamos a andar até a estalagem 50 quilômetros. E você vai dizer, Catete até a estalagem não, fomos começar antes. Contamos até os quilômetros. Nos falaram, olha, começa lá no bairro X. Amém? Juntamos até quilômetro 14 e deu, quanto é? 50 quilômetros. E eu estava muito cansado. Muito cansado. Nem conseguia conduzir, porque eu deixei o carro na igreja da estalagem. Minha mulher na altura não conduzia. Eu tive que levar com os pés a arder, para travar, para acelerar, os pés em chama. Mas cheguei até em casa e eu me deitei. E quando eu me deitei, eu tive uma visão de Deus, e me foi mostrado esse cenário. Diga aleluia. E eu vivia dentro de uma casa com a minha mãe. Minha mãe ainda vive, a Raquel, do sonho de José. Diga amém. Jacó partiu primeiro do sonho de José. Diga aleluia. E veio o Papa Móvel, mas era um helicóptero. E eu perguntei se existe Papa Móvel helicóptero. Me falaram tem. E desceu até a casa onde eu vivia. Tudo envidraçado. E tinha uma escrita que dizia assim: casa do diabo. Diga amém. E dentro do helicóptero tinha lá duas pessoas, uma mulher e um homem. Diga amém. E quem estava no macho, você não conhece o macho? Macho é o volante dos aviões. Amém? Não se chama volante, macho. Está certo, né? Eu, como tive amigos pilotos, é que me falavam. Aleluia. E o marido, o homem que estava a conduzir ou então a guiar o helicóptero, e chamava-se Casa do Diabo. E os dois desceram, a mulher e o homem. E na visão sabia que uma era a esposa e outro era o esposo. Quem é esse esposo? Diabo, Satanás. Quem é a esposa? A prostituta, a grande Babilônia, que caiu agora. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vocês estão a pensar que é brincadeira, né? Estão a pensar que é brincadeira? Estão a pensar que é brincadeira que vocês estão a viver? São coisas sérias que você não pode nem imaginar. Diga amém. E os dois desceram. E o marido tinha uma Kalashnikov. Kalashnikov é a KM. Diga amém. Olha, a mamãe olhou nesse lado. Kalashnikov. Nunca ouvi falar de Kalashnikov, né? Não? Assustou. Kalashnikov. E eles vieram para me matar. E eu falei na minha mãe: foge, sai dali. E ela não saiu. E eu entrei dentro de casa, e tinha uma outra porta no outro lado, e saí do outro lado, e me armei com um bazuca RPG-7. E eles entraram em casa e não me acharam, e voltaram para subir no Papa Móvel, o casal. Quando eles levantaram o voo, eu destruí o Papa Móvel. Diga-me. Mandei lá um bazuca. Como é? Uma bazuca, né? Mandei lá a bazuca. Puf! Aquilo tudo era de vidro. Tudo destruiu. Diga-me. Diga aleluia. Ouviram? Sabe o que significa o Papa Móvel? Achavam que eram fortes, mas são o que é? Vidro. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Só que o casal saiu ileso e fugiram. Mas eu persegui. A mulher estava atrás e o marido estava à frente. Persegui a mulher e lhe capturei. O marido andou. E eu dei uma surra, uma boa surra. Quebrei-lhe toda a espinha dorsal, porque eu lhe dei candambala. Sabe o que é candambala, né?
Candambala não com vara, com canjavite, que quebra osso. Diga-me. Eu parti todos os seus ossos da espinha dorsal. Quebrei ela, que ele não conseguia nem sequer levantar, nem falar. Ficou num estado de coma. E eu fiquei muito espantado na minha visão. Mesmo com ossos quebrados, desde a cabeça, aliás, desde o pescoço, cabeça não, veja só, nem tocou na cabeça. Isso é muito forte, né? Desde o pescoço até o calcanhar, o osso do calcanhar eu quebrei. Mas porém, ela estava viva. Eu queria matá-la. E eu confirmava, através da respiração, que ela estava viva. E a visão terminou. Diga-me. Depois tive uma outra visão. No mesmo dia, eu continuei perseguindo o marido. E o marido entrou numa mata. E eu disse, vamos se agarrar mesmo lá na mata. Eu também nasci na mata. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E a minha visão terminou. Eu vou explicar. Quando os evangélicos foram queixar que poderiam me matar ou fechar a igreja, é esta fase que começou a guerra, a perseguição contra a mulher. Quando eles vieram para me matar, nesse período de 3 anos eu fui envenenado. Homens armados foram preparados para me assassinar. Homens altamente perigosos foram alugados, estrangeiros, sem sucesso. Outros vieram armados aqui. Tinha cais M aqui. Disseram que lá no culto, no altar, depois eu vou levantar e vou matar o homem. Quando chegaram, ficaram pálidos. Nem dedo conseguia mexer. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para Jesus. Eu bebi veneno e eu prevaleci. Ouviu? Então eu não morri. E sabe o que? Essa guerra de ataque da morte terminou com a destruição do Papa Móvel e destruindo a espinha dorsal da prostituta. Por que que ele não morreu? Ele não vai acabar agora. Ele vai entrar em coma induzido. E a igreja vai prevalecer. E vamos despojar as almas que estão presas lá. Mas ela vai continuar como uma figura. E depois ela vai ressuscitar na grande tribulação. Ela vai levantar na grande tribulação para dar lugar a quem? Ao falso profeta. E depois a América também vai ressuscitar para dar lugar a quem? Porque eu estou a perseguir a cabeça. Essa cabeça é Satanás, e entre os homens humanos está manifesto entre a Índia e a América. Esse cruzamento aí, sim, política, América, espiritual, Índia, sim. E eu vou atrás dessa cabeça. Eu vou ferir essa cabeça. Também vou colocar ele em estado de coma. E Satanás vai ter que fugir. Depois, aleluia, do grande avivamento, quer a prostituta, quer o seu marido, vão se levantar. Só que quando eles se levantarem, não se levantarão. Eles vão dar lugar ao falso profeta e à besta, que é o anticristo. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ouvistes? Porque há muita confusão nas redes sociais. Estão a dizer, esse é o último Papa, agora vem o anticristo. Não, tem ainda o terceiro Papa da guerra. Diga amém. Eles estabeleceram um terceiro. Se é um reino, porque o reino tombou. Se é a mulher, porque a mulher, aleluia, está de coma. Então é um Papa Rei. Não tem nada a ver mais de rainha. Diga-me. Diga aleluia. Estão a entender? Sim, está lá. Está a vir aí. Esse é o último da guerra. Daqui a 4 dias esse também vai morrer. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E quando morrer o quarto, aliás o terceiro, quando morrer o terceiro, que já o reino foi destornado, então começará a chuva seródia, o grande avivamento na terra. Diga-me. Mas neste período vai haver muitas convulsões. Muitos falsos Elias vão aparecer. Muitos falsos Cristos vão aparecer. Muitas mentiras. O diabo vai levantar essas coisas para distrair a verdade que está a sair em Angola. Muitos libertadores vão aparecer na terra. Quero entre os muçulmanos, entre os budistas, entre os cristãos. Esperem isso. A mentira não vai prevalecer. É no campo da batalha. Alguém me mandou um vídeo ontem e me disse: apareceu um islâmico que se levanta a dizer que ele
é o libertador, ele tem a união, tem a origem entre os cristãos, entre os judeus e entre os muçulmanos. O que tu achas? Que eu te disse, esse é mais quer distrair as pessoas. Não dão conversa a esse pecador. Ele é que vem para a guerra lutar com Elias. Quem me vencer vai ser o rei nessa terra. Vem para a guerra, é no terreno. Elias não perde a batalha. Qualquer um que se levantar para vir lutar com o homem vai apanhar no focinho. É no campo da batalha. Qualquer um Elias que aparecer, qualquer um Cristo, qualquer falso Elias e falso Cristo, venha lutar comigo. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ouviste? Muitos falsos cristos se levantarão neste período, falsos Elias, falsos libertadores. Mas não se distraia. Veja só, quando aparece um falso e entra nas redes sociais e assume que eu sou fulano, todos os canais dos pecadores vão publicar. Mas quem é que publicou quando eu disse eu sou Elias? Ninguém. Todos quem? Em silêncio, fingiram que não ouviram. Bem forte para o Rei da Glória. Oh, aleluia! Glória a Deus! Fingiram que não ouviram. Então, presta atenção. Caiu a grande Babilônia. Já não tem força. Ela foi derrotada. Diga amém. E agora, no final dos tempos, quando o anticristo for levantado, no mesmo dia serão levantados 10 reis que vão reinar juntamente com ele. Esses 10 reis nos 4 cantos da terra, que serão levantados para reinarem junto com o número 11, que é o anticristo. Esses aqui literalmente vão destruir o Vaticano. Diga amém. Eu destruo o Vaticano no espírito, e os seus amantes, seus maridos, vão destruir ela fisicamente. Entendeste? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Oh, 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 oh. Se é mentira que eu estou a falar, aparece alguém, não dentre as filhas, entre a mulher, a mãe, alguém, não é um membrinho, um padre, um bispo ou um cardeal que fala o contrário que eu estou a falar. Diga amém. Estão aterrorizados porque essa fortaleza cair acabou. Essa era a grande barreira. 2 grandes barreiras que protegeram seus amantes são as suas filhas, as estrelas e a lua. Grandes barreiras. A guerra ao entrar entre os maridos, tudo perdido. Já não há mais esperança, porque as 2 barreiras caíram. As 2 barreiras caíram e eles estão todos sem apuro. E vocês controlam. Vai começar a morrer muitos presidentes na terra. Vocês até vão assustar. Muitos presidentes em todas as nações começarão a morrer. Dormiu, acordou morto. Por quê? Porque a guerra entrou no território deles. E eu dei um recado no dia que eu fiz a live, e eu disse assim: que os reis, que os seus maridos se cuidem, porque a hora é a guerra contra as cabeças que fazem parte dos reis. E agora eles começarão a tombar. Ninguém é capaz para vir chocar com Elias. Ninguém. O Lula veio para chocar comigo e eu lhe capturei. Eu disse: Lula, tu és menino. Sabe que o Lula veio para me atacar. Eu disse: você está a brincar comigo? Quem é você? Eu derrubei o grande ditador. Eu derrubei 2 papas. Quem és tu, menino? Aleluia! Glória a Deus! Vocês não estão a ver o Lula chorar? Ele sabe por que ele está a chorar. O Lula está, o presidente mais sentimentado na morte da mulher deles é o Lula. O Trump Tamborari foi até de azul. Sabe por que ele foi de azul? Quem sabe? Está a zombar. Porque eles têm um ritual. No funeral você vai de quê? De preto. Bem forte para o Rei da Glória. É a mesma coisa. Não, calma aí. É a mesma coisa. Há uns que fazem por ignorância, mas mesmo por ignorância foi usado pelo demônio. A noiva está de vestido branco, e uma das convidadas ir também de quê? Do vestido de noiva bem branco. Significa que competição, zombaria. Nem estou falando, se você fizesse isso, pode ser por falta de conhecimento, mas todos que entendem vão te chamar de lado. Gente, como é que você está vivo, vestida como noiva? O que significa isso?
Talvez você vai dizer, não, eu não sabia. Mas alguns fazem de propósito. É isso, ele não é que não sabia. Sendo o presidente que governa o mundo, tem os melhores homens que preparam, então que conhecem as regras, o vestir, cada botão tem um significado, a gravata, não sei o quê. Olha, para esse evento tens que ir com essa cor, para esse não sei o quê. Ele foi de azul para mostrar como ele era comunista. Então foi zombar o comunista que morreu. E eles estão a fazer tudo para porem lá agora um republicano. Tem dois que estão à mira, né? Quem desses será um? E o dia que ele subir no poder, eu vou estar aqui e vou lhe convidar. Aliás, já estou lhe convidando, né? Venha para vires morrer. Diga-me. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Prepara já a tua urna. Prepara o teu caixão. 4 dias depois, e eles estão escandalizados quando eu falo 4 dias. Já passou 4 dias. Seus tolos imbecis, 4 dias são 4 anos, pá. Amém. Diga glória a Deus. Então o mundo está em alvoroço com a morte da mulher, as convulsões, o segundo selo se abre, e daqui a 2 anos se abre o terceiro selo, e daqui a 4 anos se abre o 4º selo. Uma voz soou do céu: quando se abrir o 4º selo, vai morrer a 4ª parte dos habitantes da terra. 8 bilhões, 4ª parte é 2 bilhões. Ouviu? 2029, depois do fevereiro do terremoto de Angola, vai se abrir o 4º selo. A terra estará de joelho, porque esse cavaleiro tem na sua testa escrita morte, e o inferno lhe seguia. E houve 4 pragas quando se abriu o 4º selo. A praga das pestilências não é coronavírus, mais terrível do que coronavírus. A praga da guerra, violência. A praga da fome, violência. E também as bestas feras que sairão nos desertos e nas matas para virem os cachorros. Os pitbulls vão devorar pessoas. 4 pragas. Mais de 2 bilhões de homens e mulheres vão morrer na terra. Diga amém. E o homem nesta batalha estará a lutar com Satanás. A batalha entre Elias e o diabo, quando ele perseguiu na mata, não foi quando eu fui na mata. É agora, depois de 4 dias, eu irei para as matas lutar com Satanás. E a terra estará de joelho, a terra estará negra. Não há ninguém que vai me seguir. Qualquer um que me seguir, vão perecer todos eles. Vai haver guerra nas matas. Satanás e Elias, sim, há muito tempo que eles se procuram. Há muito tempo eu é que ando atrás dele e ele anda a fugir. Eu fui lhe perseguir nas matas do Cacoaco e ele não se apresentava. E ele me desafiou e disse: você ainda não venceu o zimbondeiro, queres lutar comigo? E quando derrubei o zimbandeiro, ele disse: você ainda não venceu. Sim, os tubarões, queres vencer, lutar comigo? Agora desta vez ele vai dizer: você ainda não venceste as águias, queres lutar comigo? Eu venci os zimbondeiros, eu venci os tubarões, eu vou vencer as águias, e depois eu vou lhe perseguir e vou lhe ferir, e ele vai ter que se esconder, e a igreja vai entrar na fase do grande avivamento, e a glória de Deus vai encher a terra, e o cume da montanha, aliás a igreja do Senhor, esse monte que se chama Estene, vai ser erguida no cume dos montes, e todos os povos da terra vão ver luz e vão concorrer, e eu vou vos exaltar a nação. Essa nação será requerida, essa nação será abençoada. Mas hoje vocês são odiados, viu? O ódio é muito grande contra vocês. Eu falei assim: o vosso presidente está aí, não quer? No óbito, vão lhe humilhar, vão lhe dizer: o irmão dele matou e ele está vindo aqui. E dito certo, alguém me mandou mensagem e disse: olha, o homem lhe meteram na bicha do povo, não foi recebido com honras particulares. Eu falei: ah é? Eu disse: sim. Humilhação. Eles vos odeiam, angolanos, mas sois amados no céu. Diga amém. Eles vos odeiam. A vontade deles é vos bombardear. Por isso os americanos, eles vão vos bombardear por causa desse ódio. Viu? E eu já estou no território dos americanos, que eu sou. Viu? Eles vão vos bombardear com armas atômicas. Resistam isso. Uma bomba será enviada para Angola por causa do homem, mas também o homem vai desviar essa bomba e não vai tocar o solo pátrio angolano, porque essa é terra de Elias, essa é terra de Elias, essa é terra de Elias. Diga glória a Deus. Aleluia. Vai cair aonde?
Eu vi uma visão. Os americanos bombardearam Angola. E a bomba estava a vir, o povo aqui a chorar. Ai, do lado de Deus. Quando a dor é demais, você não fala português. Cada um falou no dialeto dele. Ai, ai, mamãe. Diga-me. E eles, os angolanos, começaram a me acusar. Você é o culpado de sermos bombardeados. Você é que anda a lhes afrontar. E eu disse: eu que sou culpado, vou ser a causa da vossa salvação também. E eu disse: eu vou vos mostrar. E eu subi, peguei na bomba, tá vendo? Com a minha mão assim. Levei, vá. Procurei ainda lá se tinha lá um barco como é. Cubo. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus. Ouviu? Diga-me. E Angola toda vai me amar. E vai se prostrar diante do meu joelho. E vai dizer: bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Eu termino aí em nome de Jesus.